Olá, queridos, a graça e paz do Senhor, amém? O meu nome é Daniele. Nós estamos gravando outro vídeo da série de suicídio aqui no canal Cartas Brancas. O tema da mensagem de hoje é o seguinte: Ele que nos fortalece, amém? Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, eu peço que você volte neles, porque nós estamos fazendo uma série a respeito do suicídio. E você vai poder acompanhar passo a passo daquilo que o Senhor nos entregou para trabalhar nas nossas vidas, amém? E espero que seja uma bênção. E nós vamos agora falar a respeito do tema de hoje. Eu vou dividir mais um testemunho que eu coloquei aqui para a gente tratar esse assunto, né? De que é o Senhor que nos fortalece, é Ele que nos sustenta e é dele que vem o nosso socorro. Então eu vou dividir mais um testemunho com vocês. Esse é a respeito de algo assim que Deus me revelou, que naquele momento eu não estava percebendo, né? Uma vez uma pessoa me mandou uma mensagem, conversando normal, bom dia, como que você tá, tudo bem? E aí quando essa pessoa me mandou essa mensagem, eu fiquei feliz por ela ter se lembrado de mim. E eu senti tanta alegria que eu respondi o bom dia e mandei um monte de informação assim para ela, mostrando o meu carinho, né? Mostrando que eu estava feliz que ela havia se lembrado de mim. E mandei uma mensagem super carinhosa. E essa pessoa, ela nem me retornou. E aí eu fiquei o tempo todo olhando no WhatsApp para ver se aquela pessoa respondia. Eu falei, poxa, eu mandei uma mensagem tão legal, tão carinhosa, essa pessoa nem retorna. E eu fiquei naquele dia, no dia seguinte, olhando no celular e esperando um retorno, uma resposta daquela pessoa. Até que eu fui orar para Deus tirar aquela tristeza do meu coração. E o Senhor me mostrou naquela pequena circunstância que eu estava com uma dependência emocional na pessoa, ou seja, carência, né? Era uma carência. Eu ficava dependendo de que aquela pessoa me desse um retorno para eu me sentir feliz. Eu dependia dela para me sentir completa, porque tinha um vazio dentro de mim. Então eu dependia dela expressar de volta o carinho que eu expressei para eu me sentir completa. E isso não é saudável, né? Quando eu fico dependente emocionalmente de alguém, eu estou colocando a minha fortaleza nela, né? A minha força está vindo dela, do que ela tem para oferecer para mim. E não é assim que funciona. A nossa força e a nossa alegria vem do Senhor. Então a dependência do nosso coração e das nossas emoções não pode estar no ser humano, na pessoa, mas tem que estar em Deus. E ali naquele dia eu comecei a orar, a clamar a Deus para tirar aquela pessoa do meu coração, e o Senhor começou a me dar paz e começou a me tratar. Amém? Eu vou colocar aqui 3 versículos novamente. Os 2 primeiros é a respeito de dependência emocional, né? E o último é a respeito da fortaleza que vem do Senhor. Então nós vamos ler a palavra juntos e vamos entender o que o Senhor tem para hoje, né? Nessa direção, né? Na direção da dependência emocional e de depender, na verdade, somente daquilo que é do Senhor, depender totalmente dele, sem estar com as nossas emoções, com o nosso vazio preso a outras pessoas, amém? Então, o primeiro capítulo está em Gênesis, primeira palavra, na verdade, né? Está em Gênesis, no capítulo 37, no versículo 3. Olha só o que diz aqui. Ora, Israel gostava mais do seu filho José do que todos os outros filhos, porque lhe havia nascido em sua velhice. Quando Deus me trouxe esse versículo, eu falei, Deus, mas em que momento Israel está tendo uma dependência emocional aqui? Eu não consegui entender, né, o que o Senhor queria trazer.
Aí eu falei para Deus, me ajuda a enxergar, porque eu não estou compreendendo. Tá, eu entendi. Israel amava mais José do que os outros filhos, porque José veio na sua velhice. É onde está a dependência dele. E aí Deus trouxe no meu coração assim, lembrança. Aí eu entendi que a dependência de Israel estava na lembrança que José remetia a ele. Como assim, Dani? Aqui diz na palavra que Israel amava muito mais José do que todos os outros filhos que ele tinha, porque José nasceu na época da sua velhice. Então aquilo remetia para Israel uma lembrança boa. Então toda vez que ele olhava para José, refletia em José a lembrança de que ele nasceu na sua velhice. Quando já não tinha expectativa dele ter um filho, ele teve José, né? Então, a lembrança que José mostrava para Israel através desse milagre, dele ter nascido da sua velhice, fez com que causasse uma dependência emocional de Israel, ou Jacó, né, na vida de José. Então, José era tudo para ele, porque José nasceu na velhice dele, José nasceu quando não tinha mais expectativas, José nasceu numa época impossível, José nasceu da Rebeca, daquela que era mais amada, né, daquela que ele trabalhou por 14 anos para ter ela. Então, aquela mulher que ele mais amava, no momento que ele não tinha mais expectativa, veio José. Então José virou uma prisão emocional para Jacó. E isso trouxe consequência, porque causava ciúme nos irmãos deles, né? Causava ira, causava briga dentro do lar dele, muitas brigas. E tem uma história muito comprida por causa dessa dependência emocional a algo que remetia ao passado. Então, queridos, se você hoje tem histórias no teu passado, se você se sente aprisionada a coisas que aconteceram, se a sua emoção, a sua força está pautada em coisas que você já não tem mais, em coisas que você já viveu, se está pautada igual aconteceu comigo também, se a sua emoção, o seu vazio, a sua fortaleza está vindo de uma outra pessoa que nem está mais com você, né? De repente você está apostando as suas emoções numa pessoa que nem ama mais você, que na verdade nunca se importou, e você está aprisionado, né? Aqui Deus mostra muito claro que é Ele que nos fortalece. As emoções nossas, elas não podem estar no passado, elas não podem estar em outras pessoas e elas não podem estar em expectativas fantasiosas. A nossa força, o nosso vazio, a nossa fortaleza, o nosso refúgio tem que estar pautado no Senhor. É Ele que nos sustenta, é Ele que preenche esse vazio que está dentro de nós. E é Ele que nos ama e nos ama em verdade. Amém? Então, assim, busque diretamente a Deus para Ele preencher seu coração, para Ele preencher esse vazio que você sente. Pede para Ele te desvencilhar, né? Te tirar desse passado, te tirar dessa pessoa. A sua emoção, ela não pode estar dependendo de seres humanos, nem de histórias, nem de circunstância. A sua emoção tem que ser totalmente dependente do Senhor, porque quando você coloca a sua dependência nele, Ele vai te fortalecer. Amém? Então nós temos aqui também uma segunda situação que está lá em Atos, no capítulo 16, versículos 25 e 26. Aqui é quando Paulo e Silas eles foram presos e de dentro da prisão aconteceu essa situação. Vou ler para vocês. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando, e os outros presos podiam ouvir. De repente, houve um terremoto violento que os alicerces da prisão foram totalmente abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Amém? Aqui nós estamos já vendo uma questão oposta, uma questão de duas pessoas que as emoções dela não estão pautadas nas circunstâncias.
né? A fé dela não tá, a fortaleza, a fé dela, o sustento dela, o crer dela não tá preso na situação, né? Não tá preso nas circunstâncias, não tá preso no que está acontecendo em volta. Nessa história aqui, Paulo e Silas, eles estavam presos, eles estavam na cadeia. E da cadeia, à meia-noite, eles resolveram louvar e engrandecer o nome do Senhor e mostrar para Deus que a força deles não estava naquilo que aprisionava eles. A força deles estava no Senhor. A fortaleza dele, as emoções deles estava voltada para o Senhor, porque era do Senhor que ele tinha o refúgio, era no Senhor que ele tinha o sustento, era no Senhor que viria a liberdade dele. Então aqui é exatamente o oposto do que Israel ou Jacó, né, que depois Deus mudou o nome de Israel de Jacó para Israel, é exatamente o oposto. Enquanto Jacó pautava suas emoções no que refletia no homem, Paulo e Silas pautavam as suas emoções em Deus, porque era em Deus o socorro deles, não era nas pessoas. E muitas vezes, hoje, a gente coloca as nossas emoções presas não só a pessoas também. A gente coloca as nossas emoções toda voltada para o entretenimento. Por exemplo, você está chateada, angustiada, sentindo vazio, você vai assistir um filme, né? Você vai para o Netflix, você passa horas no Facebook, você fica perdendo seu tempo no WhatsApp, você busca tudo quanto vai para o shopping, passa horas no shopping. Não é errado ter nenhum tipo de entretenimento. O problema é quando você usa o entretenimento para preencher um vazio que está em você e não preenche, porque a nossa fortaleza vem do Senhor. É Ele que preenche o vazio que está em nós. Amém? Então, se você tem gastado muito tempo da sua vida em entretenimentos, converta isso para a palavra de Deus, converta isso para buscar a face de Deus em oração e em jejum, trazendo o coração para Ele, porque com você vai acontecer o mesmo que aconteceu com Paulo. Quando Paulo direcionou e focou a mente dele em Cristo, independente de estar preso e algemado na cadeia, diz a palavra de Deus que todas as correntes quebraram e as portas se abriram de todos os presos. Não foi só as deles, querido. Quando nós buscamos a Deus, quando nós buscamos a face de Deus, quando nós buscamos a nossa fortaleza no Senhor, quando nós buscamos a nossa cura no Senhor, não é só as nossas cadeias internas que quebram, não é só o nosso vazio que é curado. A gente começa a ser cheio do Espírito de uma forma tão completa, tão tremenda, que a gente precisa dividir com outras pessoas e cadeias de outras pessoas também vão quebrando. E assim aconteceu na minha vida. Deus, ele foi me curando, que ele foi enchendo em mim de tanta informação que eu senti a necessidade de levar isso para outras pessoas. E conforme isso vai indo para outras pessoas, você cura outras pessoas ao mesmo tempo que você também é curado. E Deus quer quebrar cadeias na sua vida. Deus quer quebrar essa dependência emocional que você tem em pessoas e em entretenimentos. Deus quer preencher esse vazio que está dentro de você. Mas você precisa reconhecer que a tua fortaleza está nele, não em pessoas e não em mídias sociais ou qualquer tipo de entretenimento. De novo, não é errado sair, passear. Isso é bom, isso faz a gente ter uma válvula de escape secular para se divertir, para se animar, mas quando o seu vazio, quando as suas emoções estão presas nisso, quando você depende disso para poder ser feliz e mesmo assim você não se sente preenchido, porque depois fica aquele vazio, aí te aprisiona. E Deus não tem prisão para a tua vida. Deus tem o que tem para Paulo e Silas aqui. Deus tem correntes quebradas. Deus tem cadeias quebradas. Ele quer te libertar e não quer que você fique aprisionado em coisas que não vão trazer alegria para o seu coração. Amém? E aí, para finalizar, eu vou ler aqui o Salmos 34, onde Deus mostra como Ele é presente nas nossas vidas, como Ele nos cura quando nós oramos, quando nós buscamos a face dele, e como Ele é fiel e como Ele é bom. Amém? Esse Salmo 34, ele foi escrito por Davi. Quando ele fingiu, né? Ele teve que se fingir de louco para
fugir do rei Abimeleque que estava perseguindo ele. Então, assim, ele escreveu esse salmo enquanto ele estava sendo perseguido para ser morto. Amém? E olha só o que Davi diz aqui. Bendirei o nome do Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre te louvarão. Minha alma se gloriará nele. Olha só, ele volta todo o problema para Deus, né? Não nas pessoas. Ele não pauta a esperança dele nas pessoas, mas pauta para Deus. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem comigo a grandeza do Senhor. Juntos vamos exaltar o seu nome. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. E é o que o Senhor tem para você, querido. Se você ouvir essa palavra e buscar a Deus, Ele vai te ouvir. Amém? Ele me livrou de todos, não foi de alguns. Me livrou de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Os rostos jamais vão ser decepcionados. Deus não te decepciona igual as pessoas, viu, amado? Esse coração seu que está amargurado aí porque a sua confiança estava pautada na pessoa e essa pessoa te decepcionou e te machucou muito. Aqui na palavra está dizendo, se você colocar a tua confiança no Senhor, Ele não vai fazer a mesma coisa. Ele não vai te machucar e não vai te decepcionar. Muito pelo contrário, Ele vai te dar vida e vida em abundância, com liberdade. Amém? Este é o homem que clamou ao Senhor, e o Senhor o ouviu e o libertou das tribulações, de todas elas. O anjo do Senhor é a sentinela ao redor daqueles que o temem, ou seja, o Deus é a segurança daqueles que temem a Ele, e Ele os livra. Provem, olha só, provem, se você não acredita, provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o homem que se refugia nele. Olha só o que Davi falou. O homem que se refugia em Deus e não nas pessoas. Amém? Mas os que buscam ao Senhor não terá falta de nada. Venham, meus filhos, e me ouçam. Eu lhes ensinarei temer ao Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ser feliz? Olha só, você quer ser feliz? Então olha o que a Bíblia orienta em Salmos. Guarde a tua língua do mal, guarde os teus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça sempre o bem. Busque a paz com perseverança, ou seja, busque todos os dias, o tempo todo, porque os olhos do Senhor se voltam para os que são justos e os teus ouvidos estão atentos àqueles que gritam por socorro. Se o seu coração está gritando por socorro, ponha o seu clamor, o seu grito para o Senhor e não no ser humano, porque Ele vai te socorrer. O rosto do Senhor se volta contra todos aqueles que praticam o mal, querido. Então, se tem gente te oprimindo, se tem gente te magoando, te machucando, grita pelo Senhor, porque Deus, Ele vai lutar contra todos os seus inimigos. Os justos clamam e ouve o Senhor e livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto, diz a palavra, daqueles que têm o coração quebrantado, ou seja, que o coração está destruído e sem forças. Ele salva os que estão com o espírito abatido. Então, se o seu espírito está abatido, Ele quer te salvar hoje, queridos. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor te livra de todas elas. Ele protege todos os teus ossos e nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios e os que odeiam os justos serão condenados. O Senhor reconstrói a vida dos teus servos e ninguém que nele busca sua fortaleza, nele se refugia, vai ser condenado. Amém? Toma essa palavra para a tua vida. Deus é com você. Ele é a sua fortaleza. Ele é a sua única esperança. Então volte o seu coração para Deus. Amém? Eu vou pedir para que você feche os seus olhos. Nós vamos orar para que Deus seja a fortaleza na sua vida. Amém? Para que você seja livre dessa dependência emocional, dessa carência e os seus olhos sejam voltados para o Senhor. Amém? Feche os olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu coloco essas pessoas, Senhor, agora, que estão emocionalmente presas ao passado,
emocionalmente presa a outras pessoas, que estão carentes, que estão emocionalmente presas a entretenimentos, Facebook, WhatsApp, Netflix, Instagram, TikTok, Senhor. Coisas que estão prendendo elas por horas, e horas que poderiam estar sendo usada para elas buscar o socorro em Ti, para elas lerem a Tua palavra, aprenderem do Seu amor, aprender que o Senhor é um Deus presente, que o Senhor é um Deus que consola, que fortalece. Esse tempo está sendo roubado, Senhor. Então eu profetizo agora cadeias quebrando sobre essas vidas. Eu profetizo que todas as gemas estão caindo hoje em nome de Jesus. E o Senhor vai colocar sede no coração dessas pessoas, Senhor. O Senhor vai colocar sede da Tua palavra, sede de jejuar, de orar e de encontrar a Tua face. Move no coração delas, Senhor, algo que incentive elas a iniciar, Senhor. Se de repente elas estiverem sem forças para iniciar, mostra para ela que o Senhor, como o Teu Salmo 34 diz, o Senhor não é homem, o Senhor não decepciona elas. Mostre e prove para elas que o Senhor é um Deus fiel, que mesmo que as pessoas as tenham ferido e decepcionado e acabado, arrebentado com a confiança delas, Deus, mostre para elas que no Senhor elas podem confiar, que no Senhor elas têm refrigério, fortaleza e cura. Mostra para elas de alguma forma para que elas se animem e tenham força de buscar a Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu profetizo vida sobre a vida dessas pessoas, eu profetizo cura, paz que excede todo entendimento, para que elas possam ser livres das algemas, em nome de Jesus, amém. Querido, se você sentir vontade, repete essa frase comigo. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor se volte para mim dos céus, escreve o meu nome no livro que está em Tuas mãos. Leve a minha alma para a salvação do Teu reino. Eu aceito o Senhor como o único suficiente Salvador da minha vida. Eu Te reconheço como o único Deus que pode ser a minha fortaleza. Me coloca na salvação, me coloca no céu, Senhor, me coloca no Teu reino. Eu Te aceito, Senhor, na minha vida, Senhor. E eu oro e Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus te abençoe. Seja livre, seja feliz e dependa completamente daquele que pode te fortalecer. Amém? Um beijo e até o próximo vídeo.